Fala galera, aqui é o professor Bruno Castelo da Costa. É sábado 11 de março de 2023, agora são precisamente 18 horas e 40 minutos. A gente teve uma aula muito maneira hoje e acabei agora de postar o artigo que eu escrevi a partir do que rolou, né, hoje. E vou ler aqui para vocês, já tendo publicado no blog. Rindo do quê? A aula de hoje me proporcionou uma importante e inusitada reflexão. Passei o restante da manhã e também o início da tarde pensando em outras coisas, quando de repente fui perceber que algo muitíssimo interessante havia acontecido mais ou menos na primeira parte da segunda metade da aula. Diante de uma água até bonita, porém cheia de sólidos boiando, e com valas praticamente mortas, iniciamos a aula em um cenário que eu resumiria como um mar xoxo. Sendo assim, resolvi focar na realização de um deslocamento um pouquinho mais longo que o de costume. Uma rápida parada no posto 5 para nos livrarmos do peso morto. Além dos pertences do Rodolfo, não havia por que carregarmos pés de pato hoje, e partimos na direção do posto 6. No deslocamento em si, nenhuma grande novidade. Destaque talvez para o episódio de uma madeira comprida que boiava numa vala próxima ao posto 7, momento em que pedi à turma que, trabalhando em equipe, retirassem o objeto de dentro d'água. Foi uma oportunidade em que se viram obrigados a colocarem-se a si próprios em segundo plano, tratando de utilizar seus recursos para não se machucarem, ao mesmo tempo em que deslizando o objeto estranho pela trajetória de menor resistência, segundo a força da vala e do banco. Como o mar não reagia, e aproveitando que havíamos conseguido finalmente alcançar uma parte da praia em que a água parecia estar realmente limpa, me vi pensando em explorar a habilidade de recuperação ativa dos alunos em condições progressivamente mais instáveis. E numa das raras vezes em que vi isso acontecer no RSS, os alunos cumpriram parte de um trajeto dentro d'água, executando natação aparente, dando braçadas. A favor da corrente e da força do mar, entraram numa vala, contornaram por fora o banco seguinte e saíram de propósito na vala seguinte. Saíram da água esbaforidos. Verifiquei a hora e ainda havia tempo para mais uma atividade na água antes que iniciássemos nosso retorno ao ponto de partida. Ok, havia tempo. Mas será que haveria disposição por parte da turma? Risos. Não tendo demonstrado-se muito receptivos à sugestão de repetirem o exercício, com o agravante de que agora seria contra a força do mar, cedi um pouco, porque sabia que não podia forçar demais. Havia um limite psicológico, porém um pouco mais além havia também um limite físico, que deveria ser respeitado em nome da integridade física dos alunos. E abreviei ao máximo que pude esse trajeto de volta. A turma cumpriu tudo de forma exemplar e encerramos a aula ali pelo Joilton, porque na empolgação acabei perdendo uns 5 minutos da aula, estendendo nossas atividades. E ali precisei sair correndo para meu compromisso seguinte. Aliás, foi com alegria que observei a turma reunida, apesar de eu não mais estar ali com eles, regressando animadamente até a nossa bandeira. Muito legal, galera. Mas o que eu realmente queria deixar registrado no nosso texto de hoje tem a ver com o contraste que observei entre o clima da nossa aula e uma galera amiga que também treinava por onde passamos em certo ponto da aula.
As pessoas do grupo ao lado pareciam super animadas e contentes. Procurei não ficar olhando, para respeitar sua privacidade. Mas nos poucos instantes em que trocamos olhares, tive a nítida impressão de que sorriam praticamente o tempo inteiro, entretidas por sua atividade e os exercícios que realizavam. E a gente do RSS ali ao lado, naquele clima de tensão psicológica misturada com cansaço físico e receio de se distrair e levar uma chamada. Abre aspas, não pode botar a mão na cintura, não pode cruzar os braços, etc. Risos. Que fique claro que não via absolutamente nada de errado no comportamento das pessoas do outro grupo. Apenas a constatação de que, trazendo para a nossa realidade, não tem mesmo como pensarmos em trabalhar sobrevivência sem que o clima da aula seja de pressão constante visando, número 1, quebrar a capacidade de concentração e, número 2, gerar o descontrole psicológico dos alunos. Então, galera, eu sou chato, porque existe um motivo para isso. Na verdade, já sou chato por natureza, mas aqui no RSS é um momento em que eu consigo aplicar a minha chatice natural, o meu preciosismo, o meu a minha meticulosidade, né? Minha capacidade de enxergar os detalhes em prol do desenvolvimento da capacidade das pessoas de conseguirem ficar ali, né? Se sentir bem, descobrirem que o buraco é mais embaixo, que estavam reclamando de barriga cheia, e aos poucos ir se soltando e aprendendo a relaxar em condições mais extremas, sem precisar de superpoderes, né? Sem precisar saber nadar muito bem, e sem precisar de condicionamento físico. A gente é capaz de muito mais, de ir muito além do que a gente pensa. E como está escrito no artigo, a gente sempre vai ter um limite psicológico, que a gente acha que a gente não vai aguentar mais depois daquele limite, se ultrapassar daquele limite. E a gente sempre aguenta mais do que aquele limite psicológico. Só que tem um limite físico, né? Aí já é exagerar demais. Então a gente trabalha sempre dentro do que prega, né, a educação física. Beleza? Isso aí, galera. Obrigado aí pela audiência. Se gostaram do vídeo, pode compartilhar. E é isso aí. Rapidamente aqui que eu esqueci ontem. Camisas do Vando. Condomínio de casas para aluguel de temporada em Saquarema, em Itaúna, do Paulo. E imagens de surf com o Fred. Fotografia. Beleza? Isso aí, galera. Saudações surfistas de alma. Boa noite de sábado. Vamos deitar cedo aí. E amanhã, domingão, a gente se vê aí. Bom fim de semana. Abração. Aloha.